Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Sinto muito honrado por essa oportunidade de poder estar aqui novamente para adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 8 até o versículo de número 11, um texto bem conhecido das Sagradas Escrituras. Eu quero agradecer o pastor Eliab pela confiança de poder estar aqui, agradecer o departamento de família, o Felipe, a sua esposa. Que Deus possa, irmãos, continuar falando aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não preciso fazer menção da minha esposa, apresentar que ela está comigo, que é mais conhecida, né? A gente está sempre comigo. Nunca ando sozinho, estou sempre comigo, ela está sempre na minha vida. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Daqui a pouco vem a Melina aí. O pastor Eliab não errou não, que eu fui num lugar o pastor quis fazer a apresentação, aí ele falou assim, qual o nome da menina? Eu falei, Melina. Aí ele falou 3 vezes, irmãos, é menina. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. A menina nem nasceu, já está sofrendo bullying. Eu falei, Jesus, está ajuda. Mas no final deu tudo certo, né, irmãos? É porque é um pouco parecido. Melina com menina confunde mesmo, faz parte, mas no final deu tudo certo. Mas vamos lá, irmãos, versículo 8, vamos ler todo mundo junto, versículo 8, vamos lá? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em versículo 9, pode colocar aí também, vamos lá? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11 para encerrar. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Os irmãos podem se assentar, irmão. Glória a Jesus. Um texto bem conhecido, irmão. Todos os métodos de interpretação são válidos, desde que esteja encaixado dentro do texto, dentro da palavra. Cada um tem uma forma de interpretar o texto, de entender o texto. E Deus fala, irmão, de diversas formas e de várias maneiras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz aí, texto. Glória a Deus. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, um texto bem conhecido. Esse homem aqui, ele teve 2 mulheres, todos nós conhecemos a história. Tanto que o texto dá ênfase lá, se você pegar o capítulo 1, você vai ver lá a descrição: Eucana e as suas mulheres. Teve 2 mulheres. Uma gerava e a outra não gerava. O interessante, a que não gerava porque ela não queria gerar. Pelo contrário, ela queria muito gerar, mas ela não conseguia gerar filhos porque o Senhor cerrou a sua madre. Quem impedia Ana de gerar foi o Senhor. Primeira coisa que me chama a atenção é que tem coisas na nossa vida que a gente até quer, a gente até deseja, a gente até tem vontade. Tudo é no tempo de Deus. Amém. Tudo é na hora do Senhor, no tempo do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tem coisas que você quer agora que Deus não quer. E aí Ele fechando a porta. De repente você quer que Ele abra a porta, mas Ele fechou a porta. De repente você quer que Ele cure você, mas Ele não quer te curar agora. Mas não significa que Ele não vai te curar amanhã. Isso não é uma sentença definitiva. Mas Deus tem um propósito, por mais que você não entenda. Então glorifique a Ele, porque você não está aqui, irmão,
para glorificar só quando entende, mas você está aqui para glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida. Nós temos o costume de glorificar só quando entendemos as coisas, mas você não está aqui para glorificar só quando você entende. Até quando você não entende, você tem que dar glória a Deus, você tem que glorificar o nome do Senhor. Mas o interessante do texto é que ela não podia gerar. O Senhor cerrou a sua mata. A culpa também não era do marido. O marido fazia de tudo. Mas só que Deus não permitiu que o filho viesse no tempo que o marido queria, ou no tempo que Ana queria. Outra coisa interessante também é que a outra gerava, e a Bíblia faz questão de chamar essa mulher de competidora. Porque na verdade ela entrou naquela família para competir. Ela entrou ali para gerar discórdia. E nós precisamos ter muito cuidado com quem a gente dá o acesso à liberdade, porque tem gente que vem para abençoar, mas tem gente que vem para competir. Tem gente que vem, irmãos, para trazer benefício, tem outros que vêm para trazer malefício. Só que nós precisamos estar atentos, porque cada um faz as suas escolhas e as nossas escolhas nos definem. Mas o interessante do texto é que ela é competidora. Só que Deus não está à procura de competidores. Deus está à procura de adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Nos dias em que nós vivemos também, não só no contexto de família, mas no contexto de igreja, tem gente que vem para competir, mas tem gente que vem para adorar. E nessa noite quem veio para adorar Ele, glorifica Ele está aqui, mas não veio aqui para competir, não veio aqui para adorar. Só que ela era competidora. Ela ficava o tempo todo irritando Ana. E Ana, por algum período ali, se deixou cair ali, irmãos, naquela competição ali, né? Se é que pode dizer assim, Ana se deixou ser atingida. É de suma importância, irmão, nós entendemos alguns pontos aqui que são de suma importância. Ela não conseguia gerar, mas ela tinha um marido abençoado. Ela não conseguia ter filhos, mas ela já tinha uma casa e tinha um marido. Ela não conseguia gerar, mas ela tinha outras coisas que ela já havia conquistado. Por muitas das vezes a gente foca muito naquilo que a gente não tem e se esquece de agradecer a Deus por tudo quanto Ele já fez na nossa vida. Tem pessoas que só ficam reclamando daquilo que ele não recebeu, mas ele se esquece de tantas outras coisas que ele já recebeu da parte do Senhor. Ele se esquece de tantas outras bênçãos que Deus já derramou sobre a vida dele. E aí ele só fica chorando, se lamentando por aquilo que ele não conquistou. Mas nessa noite eu te convido a ser grato por tudo quanto o Senhor já fez na tua vida. Alguma coisa você já conquistou, alguma coisa você já recebeu, alguma coisa você já tem, irmão. E a Bíblia diz, eis que veio sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então seja grato a Deus por tudo que você já tem, seja grato a Deus por tudo que você já recebeu, seja grato a Deus por tudo que você já conquistou, por tudo que o Senhor já permitiu que você pudesse alcançar. E aí o texto me faz entender que ela está triste porque ela não pode gerar. Isso me aborrece muito, não só no sentido aqui de filho, mas no sentido de tantas outras coisas, porque eu fico vendo gente que fica triste dentro da igreja, fica chorando, fica entristecido, só por uma coisa na vida dele que não deu certo. Mas hoje você está aqui respirando. Isso é motivo de glorificar a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Teu familiar está aí do teu lado contigo aí, ó. Isso é motivo de você glorificar o Senhor também. Pessoa que você ama, pessoa que tanto quer o seu bem, está contigo aqui nessa noite para glorificar, para adorar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Esse é motivo de você glorificar a Deus. É sinal que você está vivo, é sinal que Deus está te dando saúde, é sinal que Deus está te sustentando, é sinal que Deus está te fortalecendo, é sinal que Deus está te guiando. E se não fosse Ele, você não teria chegado. Glória a Deus, aleluia. Só que Ana só estava focada naquilo que ela não tinha. E aí eu vou falar algumas coisas aqui, não quero que ninguém fique aborrecido comigo. Mas o versículo de número 8, eu não me canso de falar sobre isso. O versículo de número 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ele está dentro de casa,
num relacionamento onde ele faz de tudo pela sua esposa e ele só vê a esposa fazendo o quê, irmão? Graças a Deus, em casa não estava acontecendo isso, não. Mas eu preciso falar, irmão, porque ele está fazendo de tudo por ela e ela só fica chorando. Que casamento, irmãos, vai para frente desse jeito? Se ela faz de tudo pela esposa e a esposa só ficar chorando, só chora, fica chorando. E o texto me faz entender que ele amava muito Ana, tanto que para Ana ele oferecia porção dobrada. Penina achava que seria valorizada porque ela podia gerar. Penina achava que seria valorizada pelo ter. Só que Deus não nos valoriza pelo que temos, Deus nos valoriza pelo que somos. Tem gente também que só valoriza o outro enquanto o outro tem. Depois que ele não tem mais valor. Mas com Deus não é assim. Você tendo ou não tendo, ele continua te amando do mesmo jeito. Casamento também é isso. Não é sobre o ter, é sobre o ser. Tem gente que está valorizando muito o que tem, mas depois que ele perde. Na pandemia a gente viu muito isso, que a gente tinha muita coisa, depois que ele perdeu o que ele tinha, parece que o mundo desabou, parece que a sua vida acabou, porque ele valorizava o ter e não valorizava o ser. A gente está valorizando mais outras coisas, irmãos, do que valoriza mais objeto, valoriza mais bem do que o próprio bem que você tem que valorizar, que é a tua família, que é a tua esposa, que é os teus filhos, que é o mais importante para você. Mas o interessante do texto é que o marido está dizendo: Ana, por que chora? É como se ele estivesse dizendo: será que você não percebe que eu faço de tudo por você e que eu não fico te cobrando filho? Qual foi o dia, Ana, que eu te cobrei filho? Qual foi o dia, Ana, que eu disse assim para você: olha, se você não me der filho, eu te largo. Se você não me der filho, eu vou te deixar. Se você não me der filho, você vai ver o que eu vou fazer contigo. Eu não vou te amar nunca mais. Ele nunca falou isso para Ana. Ele não vivia cobrando Ana. Ele não vivia pedindo Ana filho. Ele não vivia reclamando com Ana: olha, Ana, você não consegue gerar. Às vezes você tem uma pessoa dentro da tua casa que não te cobra, que não te exige nada, que te ama e te valoriza do jeito que você é, e mesmo assim você está insatisfeito. Não é possível. Ele está dizendo o tempo todo para Ana: Ana, eu não estou exigindo de você nada. Eu te amo do jeito que você é. Mesmo que você não consiga me dar filhos, o meu amor por você não muda. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Nada consegue alterar o que eu sinto por você, Ana. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que você nessa noite precisa glorificar a Deus, porque você tem um esposo abençoado, tem uma esposa abençoada, que não está te cobrando nada, que não está te exigindo nada, mas que ama você do jeito que você é. Glória. Quando casou contigo, ele já sabia quem era você. Ele conhecia mais ou menos, não na totalidade, que a cada dia a gente vai sempre conhecendo, mas ele já te conhecia. Ele sabia quem era você e ele te valorizou e te escolheu do jeito que você é. E uma outra coisa interessante que acontecia dentro daquela casa, e aí eu tenho que resumir também: e por que não comes? Ou seja, ela vivia chorando e também não estava comendo, não estava se alimentando. Se fosse academia, gente, tudo bem, ou querendo emagrecer, outra coisa. Aí a gente vai até entender: ah, está num propósito para emagrecer, então vai fechar um pouquinho a boca. Mas se não está em propósito nenhum, qual era o espírito que estava atuando ali, irmão? Um espírito que estava levando a Ana a ficar depressiva. Quantas famílias assim hoje? Tem gente que não está comendo, só vive chorando. E a gente tem que falar também, tem hora que o homem também faz isso. Não é só a mulher não, porque tem homem chorando e tem homem que também não quer comer. E aí a mulher tem que fazer o papel do homem e o papel da mulher. Porque o homem, em vez de ser forte, em vez de aguentar a pressão, não, agora eu vou chorar. Não, tudo bem, o homem chora, gente, mas o homem também reage. O homem chora, mas o homem se levanta para lutar. Como mulher também chora, mas a mulher também reage. A mulher não fica parada, o homem também não pode ficar parado.
Só que o interessante aqui do texto é que ela não estava comendo, só vivia chorando. E a gente sabe que um coração alegre faz o quê? Imagina tu tá em casa e a tua esposa está o tempo todo triste. Daqui a pouco tu vai pensar assim, pô, sou eu. O negócio deve ser comigo, não é possível, porque eu não consigo tirar um riso dessa manhã, não consegue sorrir. E Ana só vivia assim, ela não sorria. E o marido fazendo de tudo. Ô, irmão. Vai apertar um pouquinho, mas eu vou falar. Tem marido que faz de tudo e mesmo assim a mulher fica de cara. Glória a Deus. Olha aí, ó, deu. Não deu certo. O pastor deu só um glória, porque assim, para dar um ânimo, mas assim, irmão. Mas a verdade é uma só. Olha só, ele está fazendo de tudo. De tudo. Mas a varoa estava sempre de cara fechada. Só por causa de uma coisa que ela não tinha conquistado. Mas ela já tinha conquistado um bom marido que trabalhava e dava para ela porção. Ah, irmão. A mulher tinha tudo, mas não sabia valorizar, na verdade, o que ela tinha de bom, que era o marido. E aí ele vai fazer uma pergunta para ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha o que ele está dizendo para ela: enquanto você só está focada que a gente não tem filho, você se esquece de focar em mim, que eu sou um bom marido, que faço tudo por você e tento te ajudar, te compreender e não fico te exigindo nada. Ele está dizendo para ela: não foque nos filhos, mas foque no teu marido, foque em mim, porque eu estou focado em você. E eu preciso falar isso aqui. Ela decidiu ser infeliz dentro de uma relação que o marido fazia de tudo para ela ser feliz. Então não adianta. A felicidade, irmãos, da Aline depende de mim. E a minha felicidade depende dela. Porque ela tem que me fazer feliz e eu tenho que fazer ela feliz. Agora, se ela entrar na relação decidida a ser infeliz, por mais que eu tente fazer ela feliz, eu nunca vou conseguir, porque ela decidiu ser infeliz. E era o que estava acontecendo. Ele estava fazendo de tudo para ela ser o quê? Feliz. Mas ela decidiu ser infeliz. E aí, irmãos, a escolha é sua. Às vezes a pessoa está fazendo de tudo, mas você decide ser infeliz. E foi o que ela decidiu. Ele fazendo de tudo, ele tentando promover ali um ambiente de felicidade, mas ela só vivia no campo da infelicidade. E tem muita gente assim, irmão. Você tenta colocar um ambiente ali de bênção, um ambiente de paz, mas a pessoa decidiu ficar amargurada. Mas nessa noite eu quero, em nome de Jesus, profetizar que Deus vai tirar essa amargura do teu coração. E eu fico imaginando, e eu quero aplicar isso aqui também no contexto espiritual, eu fico imaginando Jesus como eu canto, fazendo de tudo por sua igreja, fazendo de tudo por nós, nos abençoando, nos dando livramento, nos guardando, mas mesmo assim a gente decide ser infeliz e não decide levantar a mão, aceitar Jesus e reconhecer que Ele é o Salvador da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Ele faz de tudo pela gente, faz de tudo por nós, até porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui nessa noite. Só que ainda assim tem gente que decide ser infeliz e só foca numa coisa que não deu certo. Mas o que não deu certo agora não significa que não vai dar certo amanhã. Isso não é uma sentença definitiva. Deus tem o poder de mudar a história. Só que Ele muda quando Ele quer, na hora dEle, no tempo dEle. Mas se não aconteceu ainda, seja grato a si mesmo por tudo quanto Ele já fez por você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então Ana está ali, irmãos, dentro de um relacionamento que ela decidiu ser infeliz. Porção dobrada. E aí eu preciso falar também, ninguém fica aborrecido comigo não, mas quando a gente casa, irmão, é a nossa casa, é o nosso dinheiro, é a nossa televisão, é o nosso fogão, é o nosso rádio.
Eu não consigo entender um casal que fala, não, é a minha casa. Não, não é a minha casa, é a nossa casa. É o meu carro, não é o meu carro, é o nosso carro. Não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é o meu Instagram, é o nosso Instagram. Por isso está lá, Joseph Dalino. Esse dia alguém quis falar com ela. Não, mas por que o Joseph Dalino? É porque o Joseph é o Dalino. E a Bíblia é a Bíblia do Joseph. Não tem esse negócio, irmão. Nós não vamos dar brecha para o capeta, nós não vamos dar brecha para o diabo. É o mesmo que você deveria fazer. Não estou falando que tem que botar lá o Elinho nem a Dani do Elinho, mas a gente sabe que é um do outro e acabou, irmão. Não tem espaço para outro espírito, não tem espaço para nenhuma pessoa. Está tudo preenchido, está tudo completo, não falta mais nada. Deus já preencheu, Deus já completou. A bênção de Deus está no que Deus estabeleceu. Maravilha! Só que infelizmente, irmãos, eu preciso falar, ele fazia de tudo por Ana, mas Ana infelizmente estava desligada. E eu não quero aqui, irmãos, ficar aborrecendo ninguém, mas eu preciso falar, né? Ele tentando dar carinho para Ana, mas parecia que a Ana não gostava da palavra carinho, não, irmão. Essa palavra no vocabulário de Ana não funcionava. Porque por mais que ele tentava, não conseguia. E a gente sabe que tem mulheres que gostam de carinho, mas gostam de carinho dobrado. É o sapato carinho. Ah, Jesus, eu vou ficar quieto. Pode falar. É o tênis carinho, é tudo carinho, né, varão? Tudo carinho, misericórdia. O cabelo da minha varoa ali, quando tem que fazer o cabelo, eu falo, Jesus, ajuda o teu servo. O negócio é sério, irmão. É tudo carinho. Deixa quieto. Mas ele fazia de tudo. Mas ela estava nem aí. E aí, a gente precisa entender um ponto muito importante. Quem não dá assistência, mas quando a assistência se é dada e a pessoa não sabe valorizar aquela assistência, quem está dando brecha é a pessoa. E aí não adianta o marido lutar sozinho por alguém que não está vigiando, como se fosse vice-versa. Se fosse o contrário também, a mulher está dando assistência, mas o marido está desligado, parece que está no mundo da lua. Acorda, meu filho. Está em que mundo? Está onde, filho? Acorda para a vida. Tem uma mulher abençoada, bonita, que o Senhor te deu. Valoriza essa esposa, porque é essa aí que Deus te deu, meu irmão. É essa aí que Deus abençoou você. Então seja grata a Deus pela mulher que Deus te deu, pela varoa que Deus te deu. Aleluia. E aí, irmãos, só focada naquilo que ela não tinha. Aí ele fala, porque você não come? Porque está mal o teu coração? Porque você está chorando? Aí no versículo 9 diz que Ana se levantou, depois que comeram e beberam. Porque a palavra dele foi uma palavra de conforto. A palavra dele foi uma palavra para animar a esposa. Ele não estava jamais concordando e aceitando ver ela naquela situação ali, irmão. Ele já não aguentava mais vendo a esposa dele naquele jeito. Ela estava se defiando. O que o diabo quer é isso aí, irmão. É ver você depressiva mesmo, não comendo, não bebendo. Aí você vai ficando triste, vai ficando amargurado. Aí vai entrando a depressão. Quando vê, não quer sair de casa. Quando vê, não consegue mais focar em mais nada. Porque o diabo quer isso aí, ó. Ver famílias assim, pessoas desse jeito. Mas não, se arruma, fica bonita, fica elegante. Você também, varão. Não deixa a depressão tomar conta da tua vida. Não deixa essas situações te dominarem. Não seja dominado por isso, mas seja dominado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz o texto que ela se levantou, comeu e bebeu. E aí ela fez o que ela deveria ter feito desde o início. Ela foi para o templo. Eu sei que problemas de família, problemas de casa se resolvem em casa, mas a gente precisa entender também, irmãos, que a gente precisa ir para o templo buscar o Senhor. Tem gente que agora está no Cristo em casa. Ele só fica em casa. Né? Vem para a igreja, irmão, vem buscar o Senhor. Ela foi para o templo, ela foi falar com Deus, ela foi buscar o Senhor. E lá no templo ela vai chorar, só que agora é um choro diferente.
esse choro, tudo bem, ela está calma, amargurada, mas ela está botando para fora, ela está expondo aquilo que ela estava sentindo. Mas ela vai chorar no Senhor, vai chorar com a pessoa certa. Não fica aborrecido comigo não, porque tem mulher também que não vigia. E homem também que não vigia. Ele vai lá se lamentar com quem não é para se lamentar. E a mulher também vai chorar com quem não é para chorar. Vai lá falar com quem não é para falar. A pessoa já está querendo ver a destruição do teu casamento. Aí tu vai lá chorar para ela e dizer: ah, meu casamento está assim, está assado. Aí vai mesmo, fica pior ainda. Saiba em quem você vai chorar, aleluia, em quem você vai colocar o teu ombro, ou quem você vai ceder lá o ombro lá, não tem que vigiar, irmão. Ela foi chorar nos pés do Senhor. Se não tem outra pessoa para falar, fale com Deus, chore aos pés do Senhor, fale com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te entender, Ele vai te responder. Aleluia. Ela foi para o templo, orou o Senhor, orou, e ela fez o que também, irmãos? Um voto. Ela fez um voto: Senhor, se o Senhor atender a minha oração, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor fazer o que eu tanto desejo, o que o Senhor está me dando, eu vou conduzir, eu vou guiar, mas não vai ser meu, vai ser teu. Agora sim, irmãos, as coisas vão fluir. Porque quando ela estava se irritando com Penina, o que tudo indica, ela queria ali para esfregar na cara de Penina, para dizer também: tá vendo, tu conseguiu, mas eu também consegui. Aí Deus não vai dar nunca. Deus não vai dar nunca. Mas depois que ela fala: eu quero, mas não vai ser para mim, vai ser teu, aí Deus vai para o negócio. Aí é diferente. Quando você quer algo para glorificar o nome do Senhor, Ele te abençoa, aí Ele faz o nome dele para você glorificar na tua. Agora, quer para competir, quer para mostrar, então não adianta, não vai conseguir. Não adianta. Não, porque tem gente que fica assim, né? Aí eu tenho que falar, né? A pessoa tem um carro de 4 portas. É isso mesmo, né, mano? Não é errado, não. E aí tem aqueles que tem um carro de menos portas. 2. Mas o carro de 4 portas não vai no mesmo lugar que vai o de 2 portas? Mas o que acontece hoje? Você conseguiu de 2, em vez de se alegrar que tem o de 2 portas, agora quer o de 4 portas, porque o do outro amigo também é de 4 portas. Mas se Deus deu condições dele ter o de 4 portas, glória a Deus por ele. Mas glória a Deus por quem tem o de 2. Foi o que Deus te deu, então seja grato, irmão. O problema todo hoje é que a gente não olha dessa forma. O de 4 portas sobe morro, mas o de 2 portas também sobe. E sobe mais rápido aí. Então, irmãos, olha só, às vezes a gente fica aí, não, mas fica chorando. Não, eu não tenho carro de 4 portas. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tu não tem nada não, irmão, não é possível. Nem roupa do corpo tu tem. Não é possível que só sabe ficar se lamentando, chorando. Alguma coisa você tem, então seja grato ao Senhor pelo que você tem. A nossa maior dificuldade hoje é que a gente esquece de ser grato. Você chegou aonde você chegou, foi porque o Senhor te sustentou, foi porque o Senhor te deu graça, irmão. Então glorifica a Deus por isso. Mas para a gente finalizar, irmãos, Ana parou de focar naquilo que ela não tinha e passou a dar mais ouvido ao marido. Ninguém deu glória agora. Eu dei oportunidade dos varão glorificar, vocês ficaram de boca fechada. Tá difícil. Vou tentar repetir de novo para ver se você... É difícil. Vamos lá, vamos ver se vocês pegam de novo. Ana passou a ouvir o marido. Glória a Deus! Agora eu senti até a presença. Fala, Jesus! Glória! Ana passou a ouvir o esposo. Eu não estou desfazendo não, irmão, mas aqui ele estava falando com ela e ela não dava cuidado. Às vezes o marido está falando, a mulher sai andando assim. Peraí, marido, ouve o marido. É que o homem não é de falar muito, a mulher que fala mais. Mas ouve o marido, mulher, em nome de Jesus. A mulher pergunta assim, né, como é que foi o dia de trabalho? Aí você fala 2, 3 palavras. Agora, se tu perguntar para elas como é que foi o dia de trabalho,
Misericórdia. Mas, irmãos, ouça o teu marido. Por que eu estou falando isso? Ele buscava sempre uma comunicação, mas ela estava o quê? Fechada. Aqui, o que o diabo quer é botar famílias fechadas, aonde não há diálogo, aonde não há comunicação. Mas quando há comunicação, o nome de Jesus é glorificado. Até porque quando se é solteiro, se toma uma decisão, aí se a decisão não for boa, sofre você. Mas depois que casou não adianta, irmão. Tem que ouvir a esposa, tem que conversar. Porque uma decisão errada que você toma, sofre você, mas sofre a casa toda. Então tem que ter comunicação, tem que ter diálogo. E aí ele tentava falar, ela não ouvia. Mas aí quando ela ouviu o marido, o que aconteceu? Ela comeu, ela bebeu, ela subiu o templo e o nome de Jesus foi glorificado. Eu quero profetizar e eu finalizo, fica de pé, trazendo o sentido espiritual. Se você ouvir Jesus hoje, Ele vai te dar alimento, Ele vai te dar água. Você vai comer, vai se alimentar, vai ficar firme. E o nome dele será glorificado na tua vida. A depressão estava querendo tomar conta de Ana. Mas quando ela ouviu a voz do marido, essa depressão caiu por terra e o nome de Jesus foi glorificado. Mas eu quero profetizar, é noite de restauração na família, é noite de restauração em casa. E eu já finalizo essa mensagem dizendo que para Ana a porção era dobrada. Mas quando Elias está para ser tirado, Eliseu faz um pedido e ele dá porção dobrada do Espírito. Quando Jó perdeu as coisas, ele perdeu muitas coisas sim, mas o texto diz que no final Deus restaurou em dobro. Eu quero profetizar, o culto já vai terminar, mas hoje você vai sair daqui com porção dobrada, com unção dobrada, com porta dobrada, com cura dobrada. Tudo aqui hoje vai ser dobrado para a glória de Deus. Enquanto você está aí com os teus olhos fechados, o Espírito do Senhor começa a nos visitar aqui agora. E aonde é o coração aberto, aonde é o coração quebrantado, a unção de Deus penetra agora, o renovo de Deus desce aqui agora. Senhor, toca nos teus filhos agora, Jesus. Visita-nos, Senhor, neste momento. Confirma sobre nós a tua bênção, confirma sobre este lar a tua bênção. Todo espírito de desentendimento vai caindo por terra agora, na autoridade que é dada no nome de Jesus. Todo espírito depressivo vai caindo por terra agora, no nome de Jesus. Complexo de inferioridade, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, poder no teu nome, nós repreendemos toda ação do inimigo, toda ação do adversário. Não haverá divórcio. O teu nome será glorificado. Tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que fala. Senhor, nós entregamos a tua igreja aos teus cuidados. Entregamos as famílias aqui aos teus cuidados. E oramos agradecidos. Em nome de Jesus.